E cada dizimista, cada ofertante da tua casa, Senhor. Meu Deus, a cada dia tu tens suprido a necessidade dos teus filhos, Senhor. Meio ao caos que o mundo está, o Senhor não tem deixado faltar o alimento, Senhor. Sempre tem chegado o recurso e tem sido o Senhor que tem enviado, Senhor. Então, meu Deus, a tua fidelidade tem permanecido para sempre, Senhor. Meu Deus, a cada dia instrui cada um de nós que ofertamos na tua casa, que dizimamos, Senhor. Sempre ser fiel a ti, Senhor. Aquilo que tu colocar na nossa mão, Senhor, nós te devolvermos, porque não é nosso, Senhor. Então, meu Deus, muito obrigado. Abençoa cada um em nome de Jesus. Meu Deus, vamos agora para a tua palavra. Meu Deus, a responsabilidade hoje do nosso amado diácono Rafael, Senhor. Meu Deus, que hoje será canal de bênção, já vamos crer, profetizar nessa noite, canal de bênção para esses corações que aqui estão presentes, Senhor. Meu Deus, autoridade, unção, sabedoria, conhecimento, a cada dia tu tem derramado sobre a vida do teu filho, Senhor. Então que nessa noite, no abrir e fechar dos seus lábios, o Senhor venha direcionar uma palavra através do teu filho, usando ele, Espírito Santo de Deus, para transmitir a cada coração aqui presente. Abençoa, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Vou pegar isso aqui. Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja do Senhor com a paz de Cristo. Amém. Aleluia. Amados irmãos, é uma alegria imensurável estar aqui à frente com essa responsabilidade. Sabemos que nós somos somente um instrumento, a obra quem faz é o Senhor e quem realmente tem poder é a palavra dele e através do seu Espírito ela opera. Então vou fazer uma breve oração antes e vou iniciar, amém? Senhor meu Pai, aqui na tua casa, perante o teu altar, já louvamos, oramos e aqui entregamos, ó Deus, a nossa vida perante ti, reconhecendo, Senhor, que tu estás em nosso meio. Abençoa este momento, que a tua palavra venha ser, ó Deus, o destaque desta noite em nossos corações. E que aqui possa, Senhor, alimentar a nossa alma para prosseguir a nossa jornada. Assim eu oro, crendo, Senhor, através do teu Espírito, na tua ação desta noite. Amém? Glória a Deus. Amados irmãos, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, desde já eu vou antecipar para você poder deixar aberto em sua Bíblia. É lá em Lucas, nós vamos ver um relato, um acontecido no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. A gente vai estar lendo do versículo 1 até o versículo 11. Glória a Deus, aleluias. Nós vamos hoje estar focado sobre um tema que será uma jornada de aprendizagem. E o lema dessa noite é menos mundo e mais Cristo, amém? Glória a Deus. Lucas 5, do 1 ao 11. Vamos logo à palavra do Senhor. Vamos fazer igual a leitura que fizemos anterior. Eu vou ler o primeiro, a igreja me ajuda com o seguinte. A palavra do Senhor diz assim: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco às multidões. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanhando grande quantidade de peixes, rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco, para que fossem ajudá-los.
e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou um pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Bem como Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios, disse Jesus a Simão: Não temas, novamente serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus, meus amados. Amados irmãos, eu queria que você colocasse em sua mente 4 nomes que acredito que vocês já tiveram a oportunidade de fazer essa leitura, que são Pedro, João, André e Tiago. Alguém se arrisca a dizer qual a profissão desses homens? Pescadores. Pescadores. Quem leu esses episódios em Mateus, vai lembrar, e eu vou me focar só em um do relato dos filhos de Zebedeu. Certo? O que aconteceu naquele momento? Aqueles homens estavam traçando a rede. As redes, às vezes, elas se alinham ali, então eles estavam corrigindo a rede para poder utilizar em outro momento. E naquele momento ali com o pai deles, Jesus foi até eles e simplesmente fez um convite. Segue-me. E esse convite foi de imediato atendido por esses homens. Isso eu estou resumindo o relato, para não ser tão extenso. Mas eu queria que você entendesse comigo, tentando imaginar aquela época, irmãos. Aqueles homens eram pessoas simples, pessoas do povo, com uma profissão dura, trabalhosa. Pescavam durante a noite quase que inteira para poder pescar peixe. Porque quem já viu essa história sabe que de manhã ninguém pesca, né? Naquela região ali. E ali Jesus, em outra ocasião, disse: lança a rede, era de dia. Ele disse: Senhor, durante a noite inteira não pegamos nada. Lança a rede. Pela fé, amados, eles lançaram a rede. E vocês acabaram de ver o relato que a rede ela ficou tão amarrotada de peixes que necessitou chamar o barco dos seus colegas para poder tirar os peixes de dentro d'água. Então vejam bem uma questão. Homens simples, homens pescadores, que nós sabemos que não havia muita instrução. E aí é onde nós imaginamos, Jesus iniciou o seu ministério aí. Foi o início do ministério de Cristo nesta terra. Aí você baseia-se, por que Cristo nos chamou um sacerdote, um fariseu, um entendido da lei, alguém que tinha o conhecimento das leis mosaicas para que ali comece a aplicar o evangelho com uma certa aptidão em saber e conhecer, né? É uma coisa a se imaginar. Mas qual era o objetivo de Jesus? Será que eram os letrados? Será que era a letra em si? Nunca foi. Jesus ele estava procurando corações quebrantados, pessoas simples que não têm a malícia no coração, que entenderam de imediato o chamado dele e ali se entregaram de corpo e alma. Irmãos, a gente lê essas passagens bíblicas do chamado de Cristo na vida desses homens e nós não levamos ela ao pé da letra. Foi um chamado que é convidativo, ele não é forçado. Jesus não força ninguém a segui-lo, ele não vai forçá-lo a ir com ele e assim apregoar o reino do Senhor. Ele lhe convida, é um chamado convidativo e você tem a opção de escolher de ir ou não. E eles te passaram pelo mesmo processo, não foi forçado. E aí é onde eu entro na questão. Jesus, ele neste momento
que convidou essas pessoas, imaginem, levem agora para o pensamento mais racional. Esses homens largaram a família, largaram um meio de sustento. Eles simplesmente deixaram tudo para trás. É como se diz, perderam aquele sustento. Vamos entender assim, muita gente vive dessa forma. O emprego e o salário é a segurança de muita gente. Se perde o emprego ou o salário, muita gente se desespera, porque acha que aquilo é a segurança da vida dele. Assim, aqueles homens poderiam se sentir, perder aquele status, aquela vida que eles tinham ali de estabilidade. Vamos dizer que naquela época, a pesca era o comércio mais rentável daquele povo. Só que aí é onde Cristo trabalha. Ele pode ter chamado eles de um comércio rentável, mas ele queria, na realidade, que eles tivessem uma espiritualidade produtiva. E é nessa razão aí que ele partiu para esses pescadores, com a simplicidade de coração, com uma decisão verdadeira no seu coração. Porque quando você segue a Cristo por seguir, você é um cristão, mas você não é um verdadeiro seguidor. Você faz parte da dispensação, mas o evangelho não lhe alcançou ainda. Você deve ter visto na Bíblia que alguns discípulos chegaram para Cristo e disseram: Senhor, tem outros falando do teu nome, pregando o teu evangelho. Isso é permitido, é possível? Permita. Quem junta comigo não espalha. Deus, Ele é misericordioso. Você pode muito bem falar do evangelho, mas você não atentou ainda ao chamado. Hoje é isso que eu proponho, através de leituras que nós vamos fazer, que o chamado de Deus na vida de cada um de nós é diferente de você decidir simplesmente falar do evangelho. O chamado requer mudança, requer abandono de certas práticas, de certas coisas que antes fazíamos, de deixarmos de dar valor para umas questões que a vida secular nos força a dar e confiar mais em Deus. Se nós não tivermos o Senhor como a confiança para essa vida que nós estamos passando e é passageira, nós estamos confiando na coisa errada. O emprego, cedo ou tarde, nós perdemos. Dinheiro tem hoje e amanhã talvez não. Dinheiro não é segurança para ninguém. Dinheiro não compra saúde. Dinheiro não cura câncer, nem doenças terminais. Então entenda, o evangelho é uma proposta espiritual. Se nós conseguirmos alcançar o entendimento da palavra de Cristo em nossas vidas, nós vamos ter uma visão tão diferenciada deste mundo. Por vezes a gente se prende com coisas tão pequenas, nós se prendemos a conversas seculares, a disse-me-disse, coisas que dividem em vez de estar somando com Cristo. Então, vamos agora ver algo que é a convocação, a santa convocação. O Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 19. Vou dar 2 versículos aqui para você entender algo que eu quero falar. Mateus, capítulo 4, versículo 19. Fala assim: E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Glória a Deus. Quando um pescador tira o peixe do mar, a tendência dele é morrer, porque saiu das águas. E quando você resgata um homem do mundo, a tendência dele também é morrer, porque ele vai renascer para Cristo. Então você vai se tornar um pescador de homens. E eu quero que você entenda ainda mais. Você vai ler agora em Romanos 12, 2. Nós não fomos feitos, o nosso Deus não nos criou simplesmente para usufruir do mundo e das coisas que Ele nos oferece. Ele nos criou para proclamar o seu reino, para o adorar
e para assim poder viver uma vida em comunhão com Ele. Aqui afirma a seguinte questão: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, esse é um convite que requer esse entendimento, renovação de vossa mente. Glória a Deus. Vamos ver aqui Filipenses capítulo 3, versículo 8. Eu quero deixar já a questão bíblica lida para que a gente possa falar livremente. Em Filipenses 3:8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Amados, o Senhor Jesus, Ele não engana ninguém. Às vezes a gente quer viver um evangelho, mas ignora certos princípios bíblicos. O Senhor Jesus, Ele afirma e Ele reafirma, através de cada um dos seus evangelhos, que o chamado é para que você se aparte das coisas do mundo e viva para Deus. E neste momento, você tem que largar, você tem que deixar o Senhor te usar. É nesse momento que aqueles homens largaram tudo. Você lembra dos filhos de Zebedeu? Ele chegou lá, convidou, imediatamente ele aceitou o chamado. E não houve muita explicação. Simplesmente viram que aquele homem era diferente. Aquele homem era eles, logicamente, na época, deveriam imaginar um homem enviado por Deus, com os atos aos quais eles faziam, aonde passava. Entenda bem. E outro, vamos ver o contrário do contexto. Imagine agora o jovem rico. O que o jovem rico, ao se apresentar a Cristo, pediu? Quem lembra? Quem pode me afirmar? O que o jovem rico pediu a Jesus? Ele queria as orientações para ir ao reino. E o Senhor respondeu, correto? Qual foi a resposta do jovem rico? Nenhuma, né? Saber os mandamentos. Pode deixar algo. Vender tudo o que tinha, todos os seus bens, e dar para os pobres. Segui-lo, logicamente, naquele momento. Qual foi a decisão do jovem rico? Ele não conseguiu. Ele não largou, não é verdade? Então é escolha. É uma escolha. O jovem rico, ele inicialmente teve um desejo. Ele queria ir para o céu, vamos dizer assim. E o Senhor orientou. Atenta aos mandamentos. Vende tudo o que tu tem e segue-me. O jovem rico, em seus pensamentos, logicamente, deve ter pensado: tudo que eu tenho, vou me desfazer de tudo que eu tenho. Quem fala assim tem os seus bens, as suas posses como a sua segurança de vida. É o que realmente importa para ele. Então ele não conseguiu largar. Vamos imaginar a cidade de Cafarnaum. Jesus pregou naquela cidade. Falou o evangelho que transformou e vinha transformando em outras localidades. Os cegos via, os surdos ouviam e assim por diante. Ele estava fazendo milagres em meio àquela nação. E ali aqueles homens não aceitaram a palavra. Tiveram a escolha. Isso
é o que eu quero explicar. O chamado de Jesus Cristo para os seus filhos. E saber que a vida cristã, ela é feita de escolhas. Hoje o que eu aqui quero propor é esse entendimento. Até porque eu não tenho condições de salvar a vida do meu amado, nem da minha amada. Eu não tenho condições de levar ninguém aqui para o céu. Eu não tenho condições aqui, mesmo mostrando as revelações bíblicas, de lhe convencer de nada. Porque quem convence é o Espírito Santo de Deus. Quem opera é o Espírito Santo de Deus. E a única forma de se sentir e poder entender da parte dele é ter comunhão com ele. É buscando a este Deus verdadeiramente por meio da sua palavra, por meio do seu caminhar. Porque esse chamado que foi para aqueles pescadores, ele não morreu lá. O chamado de Cristo não foi simplesmente para aqueles homens naquela época. O chamado de Cristo é hoje, para cada um aqui nessa noite. E esse chamado é um chamado, como eu falei, o lema dessa noite é menos mundo e mais Cristo. Menos mundo e mais Cristo. Pode até haver uma dúvida: meu irmão, eu tenho uma dificuldade muito grande. Persista. Nada vem com tanta facilidade. Se você acha que esse mundo não vai oferecer dificuldades, você está na terra errada. Ou nasceu no berço de ouro errado. Então entenda, continue, insista. Busque a Deus no seu dia a dia. Nós temos 24 horas em um dia. Por que que não separamos 5, 10 minutos para poder buscar o Senhor em meio à palavra dele? Se você não tem ânimo para orar a Deus sozinho, venha para cá, meu dia. Os irmãos abrem a igreja e deixam vocês acompanhar a live aqui. A live é interpretada como sendo só através do celular. Mas não, irmão, a igreja está aberta. Se você quiser vir para cá, venha. Ore ao Senhor aqui junto com os demais. Interceda. Deixe Deus lhe guiar. Homem nenhum vai guiar. Só a palavra do Senhor. Não venha para a casa do Senhor ou se deixe direcionar por exemplo de homem ou de mulher. Mas que seja Cristo, aquele que te dá o norte para a tua vida, amém? Vamos adiante. Eu quero que você entenda uma questão que é importantíssima, porque dentro da própria casa do Senhor, no seu geral, existem preconceitos. A natureza humana é muito corrupta. Ela tem preconceito. Naturalmente, às vezes até de forma sem querer ter, ele tem aquele preconceito. E tem que ser combatido. As diferenças. Olha as qualidades de cada um. Simão Pedro, ele era impulsivo. Uma pessoa que respondia na lata ali, não guardava para outro dia ou deixava de responder uma ofensa. Ele era impulsivo e sabemos na leitura. Mas, com o tempo, mais tarde, ele se tornou um homem corajoso para pregar a palavra do Senhor. Ele desenvolveu uma coragem que veio, logicamente, através do Espírito Santo, que transformou aquele homem. Mas a natureza inicial era impulsiva, era uma pessoa que, se você olhasse assim, não era esse que eu escolheria para ser meu discípulo. Tiago, na leitura da pessoa de Tiago, ele era ambicioso. Tinha muito âmbito de crescer ou de ter posse. Crítico, muito crítico, mas profundamente comprometido. Ele era ambicioso, era crítico, mas muito comprometido. E eu não vou ler todos porque o tempo não dá, mas todos tinham características humanas, falhas. São pessoas normais como eu e você, meu irmão. Tem pessoas que se limitam, que não permitem se usar. A única coisa que, uma vez aceitado a Cristo em sua vida, que Ele coloca como algo obrigatório, é você falar do reino. É você dizer que
há uma promessa de salvação para essa terra que já está perdida. Quem se apega aqui, infelizmente, já é condenado, porque essa terra já é condenada. A única e verdadeira salvação é por mediante a Cristo. Então vamos ver aqui biblicamente, Mateus capítulo 10, versículo de número 19. Você por si só não tem a capacidade, mas o Senhor te capacita. Mateus 10, 19 diz assim: e quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, que é o nosso problema. Porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Próximo, por favor. 20. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Glória a Deus. Amados irmãos, a palavra do Senhor é palavra de libertação. É uma palavra que ela tem poder para transformar. Muitas vezes você pode se encontrar dentro de sua casa com tudo desandando. Mas você, quando coloca a palavra do Senhor e permite se viver nela, a transformação acontece. A palavra do Senhor, ela não volta vazia. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim se não pregar o evangelho. Então, amados, o chamado, vou sintetizar tudo que foi dito até agora, o chamado não morreu naquela época. O chamado de Cristo, ele hoje ele pulsa. Cada um de nós temos uma escolha. O Senhor, ele não obriga ninguém. Mas uma vez que você opta a permitir que o Senhor trabalhe na tua vida, você tem uma obrigação, é falar do que Deus fez na tua vida. É algo simples, mas que muitas vezes a gente fica pensando: será que eu vou saber falar? Será que na hora eu vou gaguejar? Será que na hora eu vou conseguir? Ou seja, as dúvidas. Houve um discípulo assim, não foi? É uma das características aqui. Tomé, duvidoso, né? Só se eu ver que eu acredito, né? Então, dessa forma, não tenha dúvidas, acredite. Deus, ele é vivo e presente em nosso meio. Glória a Deus. Amados, um tópico que eu quero que você entenda também é o aspecto de nossa jornada ao lado do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que o convite do Senhor, ele é um convite que requer uma escolha. Nós sabemos que esse convite é um convite que requer que nós abandonemos a nossa vida velha e renasça com a vida nova para servir a Deus. Abandone os velhos hábitos pecaminosos. Isso aí é algo simples de se entender. E nesse momento nós pensamos: será que é só dificuldade, irmão? Será que não tem nada que venha como galardão, como bonança, algum prêmio por essa escolha? Essa jornada ao lado do Mestre não tem nada que a gente venha a ganhar seguindo a Ele? Amados, é onde você tem que ter em mente a real razão da vinda do Senhor como homem a essa terra e ter passado por todo um sofrimento de cruz para nos dar salvação. Uma explicação simples é que nós já estávamos condenados, irmãos. Irmãos, se aqui nessa terra muitos acham que já está sofrendo, imagine só se nós seguíssemos a sentença que nós já tínhamos.
sofrer sem ter um dia de paz. Vocês já devem ter lido Lázaro. O sofrimento de Lázaro pedindo que passe uma gotinha d'água na língua dele. Aquilo ali é uma ideia do sofrimento. Sofrimento da alma que não tem Cristo em sua vida. Então, nós temos um galardão. Esse galardão, amados irmãos, é nós termos paz em nossa vida. Quem tem Cristo no coração, irmãos, tem uma segurança constante. Não é uma pessoa que anda murmurando pelos cantos. É uma pessoa que confia no dia de amanhã, porque está na mão do Senhor. Ele não fica perdendo noite de sono. Pelo contrário, ele é confiante, ele é uma pessoa atuante, ele é uma pessoa que se apega à palavra do Senhor, ele atenta às ordenanças deste Deus e ele prossegue adiante. E ele, incrível, testemunha da providência diária do Senhor em sua vida. Essas experiências, eu posso dizer que muitos aqui podem dar como testemunho. Tem momentos que a gente acha que Deus não vai agir, que não vai providenciar um escape, e do nada, de forma miraculosa, Deus vai lá e mostra a saída. Eu tinha até um testemunho, mas o tempo não vai dar, eu já estou alongado. Mas aqui você deve entender, confiar é a mesma coisa que aqueles homens pescadores fizeram. Segue-me, vou te fazer pescador de homem. E aquele homem simplesmente largou as redes e ali foi com o Senhor Jesus. A dinâmica da proclamação do reino é o testemunho daquele tempo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então nunca, em momento algum, nós ficamos sem o amparo do Senhor. Mas Ele pode ter subido. Ele está no céu neste momento. E Ele vai retornar. Mas nós sabemos que Ele deixou alguém para, junto conosco, andar. Que é o Espírito Santo de Deus. Amém? Todo discípulo tem algo a abandonar. Conscientizar-se de que a caminhada com Jesus, ela exige realmente uma renúncia de aspectos de sua vida, alinhamento com a palavra, que podem parecer importantes. Contudo, quando comparamos a superioridade de um relacionamento com o Salvador, demonstra-se fúteis e frívolos as coisas que nós deixamos para trás. Quando se entende realmente o chamado e nós começamos a conviver com Cristo e ter uma intimidade maior com este Deus, tudo aquilo que a gente deixa para trás se torna frívolo, coisas sem importância. Muitas vezes a gente dá tanta importância a uma coisa que nem edificar a nossa vida edifica. Nós nos prendemos a coisas que em vez de unir, divide. Então essas coisas, quando deixadas para trás e as escamas dos nossos olhos é aberta, a gente consegue enxergar que na realidade é o que nós precisávamos. Não se esqueça de que a melhor maneira de ensinar algo a alguém é dedicando atenção, tempo, respeito a essa pessoa. Então esse é o último tópico e conselho. Uma vez que você segue ao chamado, ame as vidas. E não é simplesmente chegar, falar de Cristo e deixar. Mas acompanhe, escute, respeite e dê atenção sempre àquela vida. Para que ali o Senhor possa trabalhar e que aquela vida possa amadurecer na presença do Senhor. É uma jornada de aprendizagem. Nós vamos aprender, irmãos, o chamado ele é constante. Você pode até ainda não ter ouvido esse chamado diretamente, mas ele todos os dias ele tem buscado alcançar a cada um de nós. Eu quero aqui entregar esse momento, dizer que a palavra hoje base é menos mundo e mais Cristo. Quem entendeu, diga amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vou fazer só uma oração e vou entregar. Senhor nosso Deus, aqui nós entregamos
a palavra, e aqui, ó Deus, nós cremos que ela surtiu efeito em nossas vidas. Esse é o alimento desta noite para nossas vidas. E aqui eu entrego a minha vida em tuas mãos, porque simplesmente instrumento sou, meu Pai. Muito obrigado por esta hora, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, né?